pessoal, dos meus amigos, com a paz do Senhor Salvador Jesus Cristo, vocês que fazem parte do YouTube, do Instagram, do TikTok, que Deus os abençoe. Estou feliz com o Senhor. Essa noite não fez muito calor não, foi até um tempo fresco, mas dormi bem, graças a Deus. Quero agradecer a vocês pelas mensagens que vocês me enviaram. O nome do canal é José Góes contando parte da minha história, estamos com 269 inscritos no YouTube. Muito pouco, mas tem que ser o que tem que ser, né? Que Deus abençoe vocês. TikTok nós estamos, passou na frente, TikTok são 10 minutos só, mas tem 5.000 seguidores, 5.000, não, 2.734. Hoje não lembro mais. Compartilhamento tem 5.800 e tanto. O compartilhamento tem mais seguidores, tem 2.700. Está quase chegando em 6.000 de compartilhamento, tá avançando bem. O Instagram deu uma caída, não sei o que aconteceu. Chegou a 4.930 dias, caiu para 2.000. E nós vamos rompendo, né? Que Deus faça a vontade de Deus, né? Meu desejo é de mais pessoas estar ouvindo a palavra do Senhor. Então vamos começar o vídeo falando assim: Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua presença, obrigado pela família que tu nos deu, obrigado por ser Deus Santo, não desistir de nós pecadores, Pai. Obrigado por Senhor estar na minha vida, Pai, na vida dos teus filhos que estão junto comigo, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões por obra, pensamento, ignorância, que eu fiz, que eu pensei, que eu falei, que desagradou o Senhor, perdoa-me, Pai. Fala conosco, Pai, hoje no livro do Salmo 115, versículo 11, 12 e 13. Fala também, Pai, no livro de Lamentações, no capítulo 4. Não sei o que eu quero ouvir, nem o que eu quero falar, mas que o teu Espírito tem a falar conosco. Precisamos aprender mais e mais de ti, Pai. Dá entendimento da tua palavra, Pai, do que o Senhor tem falado conosco, Pai, para que nós venhamos também, não somente ser ouvintes, leitores, mas praticantes, Pai, e seguidores da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, livro do Salmo 115, versículo 12, 13. Eu não olhei quantos versículos tem, mas são poucos versículos esse salmo, não é muito grande não. É bom quando depois de ouvir, poder receber a mensagem digitada. Dá uma chegada lá no Salmo 115, dá uma olhadinha em cada salmo, cada livro da Bíblia. Eu comecei a gostar da Bíblia, eu tinha 13 anos para 14, e todo dia eu li um capítulo. Chegava antes de dormir, eu pegava a Bíblia e lia um capítulo. Até que meu pai descobriu e falou que não era para me ler mais, que eu não entendia. Mas eu comecei a ler escondido. E ele pegou, lendo, falou: está lendo a Bíblia? Eu estou. Aí ele falou: então lê só o Novo Testamento, que o Velho é muito pesado para você. Eu falei: então tá bom. Aí ele marcou lá, pôs um papel no dividindo. Mas eu continuei lendo. Eu começava lá do livro da Gênesis e até Apocalipse, até completar. Eu li, quando a primeira vez, eu li um capítulo por dia, por noite. Quando eu terminava a ver, eu comecei a ler 2. E ia aumentando. Hoje, pela graça e misericórdia de Deus, eu separei. Minha leitura é 15, é uma média de 15 capítulos por dia, devagarzinho para entender. E eu fiz um relógio, como se fosse um relógio de oração, de leitura, né? Eu começo às 15 horas, à meia-noite, comecei à meia-noite. Cada dia eu aumento 5 minutos.
comecei aumentando 10 cada dia, agora eu aumento 5 minutos cada dia. Um exemplo, hoje eu leio às 14h30, começa às 14h30, amanhã começa às 14h35. Aí são 3 louvores, 3 hinos da harpa, depois eu faço uma oração para iniciar pequena mesmo, talvez eu só falo um amém, né? Mas é uma oração, peço discernimento a Deus, depois eu prendo 3 hinos da harpa, uma oração bem pequenininha de novo, leio uns capítulos 10 do Velho Testamento, e depois mais uma pequena oração e vou um Novo Testamento, uns 5 capítulos, vou completar 15, uma média de 15. Aí passo a oração e termino. Essa é a minha vida. Foi assim que eu comecei. E se quando eu não der força eu quero continuar. Tirando essa hora que eu passo para vocês para gravar esse vídeo. São 25 minutos, mais 10 do TikTok, 35 minutos. E nós vamos rompendo, né? Salmo 115, 11, 12 e 13. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. O Senhor que se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Você que teme ao Senhor, confia no Senhor. Nós que tememos ao Senhor, temos que confiar no Senhor. Ele é nosso auxílio, Ele é nosso escudo. Ele é quem nos ajuda, Ele é quem nos protege. Auxílio é o auxiliador, ajudador. Escudo é o protetor, Ele é quem nos protege. Se nós confiamos no Senhor, temos que ter certeza que nós somos auxiliados por Ele e guardados por Ele. Essa é a certeza que nós temos. Versículo 2. O Senhor que se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel e abençoará a casa de Israel, de Arão. Abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor lembra de nós, Ele abençoa cristãos e não cristãos, sacerdotes e não sacerdotes, pessoas grandes e pessoas pequenas, ricos e pobres. Abençoa os que temem ao Senhor, tanto pequeno como grande. Deus não faz acepção dos filhos dele. Ele criou nós somos criaturas dele. Então, ele não faz acepção. Ele abençoa tanto um como o outro. O grande e o pequeno, de muito poder aquisitivo e o de pouco. Todos são filhos dele. Ele ama todos de forma igual. Deus amou o mundo de tal maneira que não propôs o mundo, viu, gente? Seu Filho unigênito para ser sacrificado por nós. Quando fala o mundo, ladrões, prostitutas, assassinos, homossexual, para que todos se convertam e tenham a vida eterna. Esse é o Salmo 115, versículo 11, 12 e 13. Lamentações de Jeremias, capítulo 4. O cerco de Jerusalém. Aqui a lamentação de Jeremias, o cerco. Jerusalém está sendo cercada pelos babilônios, pelos caldeus, para ser destruída, para ser levado cativo. O que nós lembramos? Derrubou os muros, queimou o templo, os utensílios do Senhor que estavam no templo levaram parte deles, pelo que eu entendo da Bíblia. Levou parte, não levou todo. O mar de bronze foi queimado, tudo foi destruído. Agora o profeta, ele lamenta por ver tudo, uma cidade bonita, uma cidade bem adornada, o templo bem adornado, tudo destruído, queimado a fogo. E ele vê tanta coisa bonita, tanta riqueza, tanta prosperidade,
tudo destruído. Não, o que tinha muito valor já não vale mais nada. E nós entendemos por que fez isso, Deus permitiu. Pela rebeldia do povo dele. Porque o povo se rebelou. Quando Deus manda o pessoal, os profetas falar, alertar sobre o cativeiro, pedir conserto, ele devia lembrar o que Deus fez no Egito para poder tirar eles da escravidão. Deus destruiu boa parte do Egito, matou os primogênitos, cobriu eles com a água do Mar Vermelho. Enquanto Israel passou em seca, eles foram destruídos pelo Mar Vermelho. Soldados, carro, cavalo. É fácil a gente entender o que Deus quer. Para libertar o povo dele, ele destruiu uma nação, parte da nação. Agora Deus está trazendo a memória dele todo o tempo, através dos profetas, o que ele fez com o Egito, com as nações que se levantaram contra o povo dele, contra o povo de Israel, e eles viram o que Deus fez. Será que eles se achavam melhor do que as nações, maior que as outras pessoas, para continuar rebelde e Deus não punir? Isso é para nós hoje, irmão. Nós vemos, através da Bíblia, o que Deus fez, as maravilhas, o que Deus permitiu, destruições, guerra, para colocar o povo dele no lugar prometido por ele. O que Deus está fazendo? Mandando os profetas falar. E eles continuam no mesmo erro de nós. Lendo a Sagrada Escritura, procurando aprender. Sabemos que Deus fez pela desobediência do homem. E nós continuamos na rebeldia. Quantas pessoas deixam Deus e vai se destruir na droga, na prostituição, na mentira. Deus ama todos do mesmo jeito, grandes e pequenos. Aí nós, lendo esse capítulo 4 de Lamentações, quanta destruição, né? A cidade que Deus escolheu para o povo dele. Um templo onde Deus fala para o Salomão, se eu for, ali estará meu nome, estarei naquele templo, onde foi guardada a Arca da Aliança. Agora Deus permite tudo destruir, ser tudo destruído, por causa da rebeldia do homem. O homem, Deus criou o homem, mas por causa da dureza do coração do homem, dos pecados do homem, ele destruiu quase toda a humanidade, salvou só 8 almas, pelas águas do dilúvio. E a Bíblia está nos apontando para a destruição das coisas dessa terra pelo fogo. A Bíblia está apontando desde o começo dela para o Apocalipse, o final de todas as coisas. A vinda de Jesus para buscar a igreja. Deus está nos preparando. Nos para que nós nos preparamos para esperar a vinda dele. Temos promessas aqui. As promessas aqui já estão se cumprindo. Nós temos trabalho, temos família, temos o melhor da terra Deus nos deu. Temos de tudo. Mas ele tem uma promessa para nós no futuro, para nossa alma, não para essa carne, mas para a alma. Uma vida eterna. Mas tem também uma promessa de fogo eterno para aqueles que não levar a vida reta perante ele. Para aqueles que continuam pisando o sangue de Cristo. Para aqueles que continuam crucificando a Cristo. Tem também a promessa do fogo eterno, onde
o fogo não vai se apagar e o bicho também não vai morrer. Cuidado com você ouve nas redes sociais. Ontem eu ouvi um vídeo, comecei a ouvir e eu falei, ouvindo, assistindo aquele vídeo e pedindo ao Senhor misericórdia pela alma daquele homem, pelo que estava falando. Não pode proibir. A pessoa abre um canal, não pode ser proibido. Mas cuidado com o que você ouve, meu irmão. Cuidado. Medita na palavra do Senhor. Escute o que as pessoas têm a falar de Deus. E lembra que esse mundo, ele não foi construído como a gente pensa que foi. Pela mão de homens nenhum. Não foi assim. Tem um construtor do mundo. As nossas casas, nós sabemos como foi feito. Nós construímos, sentamos tijolo, bocamos, pintamos, nós sabemos. Mas o mundo, ele não foi feito assim. E a promessa do nosso porvir, ela também não é uma promessa que o homem vai construir. Ele já foi construído por Deus. Cuidado com esses homens, ou essas mulheres, que não acreditam em Deus. Cuidado, irmão. Se a gente se apegar com eles, a gente pode ir para o fogo eterno. E ontem eu assisti só um pedaço e ele pediu misericórdia por aquela alma. Eu não posso pedir misericórdia. Eu posso pedir a Deus que perdoe, que ele arrependa do que ele falou, para que a ira de Deus venha sobre ele. Eu vou ler alguns versículos do capítulo 4. O segredo da lei. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro púrico e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário sobre cada rua. Os preciosos filhos de Sião, avaliados a puro ouro, como são agora reputados por vasos de barro, obra da mão de oleiro. Até os chacais abaixam o peito e dão de mamar seu filho, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como os avestruzes no deserto. A língua do climão fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém lhe reparte. Olha a guerra, o que fez com a cidade tão formosa, com o povo que tinha o brilho do Espírito Santo. Os que comiam comidas finas agora desfalecem nas ruas. Os que se criaram em carmesim abraçam monturas. Os que eram ricos agora comem das coisas do monturo. Os que tinham iguarias, os que tinham bens, agora comem do resto, comem do monturo. Porque maior é a iniquidade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual foi subvertida como num momento, sem que mãos lhe tocassem, como destruiu Sodoma. Agora Deus está permitindo o homem tocar, o homem destruir. A filha, quando fala a filha do meu povo, é a cidade de Jerusalém, a cidade que foi destruída. Mas agora escureceu-se os seus aspectos, mais do que a negrume. Não são conhecidas nas ruas. A sua pele se pegou aos ossos, secou-se e tornou-se como um pau. Aí nós, lendo esse versículo 8, nós lembramos lá do profeta Ezequiel, o vale de ossos secos. Ossos, pessoas que não tinham mais fé de voltar a Jerusalém. Aquele vale de ossos secos é pessoas que estão mortas espiritualmente, que não tinham força mais para pegar no escudo, na espada para combater. Assim está o povo, assim está o mundo hoje. Muitos estão desfalecidos.
É muito fácil a gente sair nas ruas, vendo sinaleiros, debaixo de árvores, debaixo de marquises, casas abandonadas, pessoas morando num jeito, na miséria. Nós vemos isso nas cidades grandes. Isso é a falta de Deus na nossa vida. É nós abrirmos uma brecha para o destruidor entrar na nossa vida e destruir aquilo que Deus nos deu. Os mortos à espada foram mais ditosos do que os mortos à fome, porque esses morreram lentamente por falta dos frutos do campo. Maior foi a dor do morto à espada, né? Gemendo, gritando com os mortos de fome por falta de pão. Eles morreram, todos mortos. Foi ruim. Mas aqui o livro de Lamentações diz que os que morreram de fome, a dor foi menor do que os que morreram de espada. Já pensou, meu irmão, você na guerra, ferido e tendo que lutar, vendo o seu companheiro do seu lado caído, gritando, você não poder fazer nada por ele. Vendo o inimigo gritando também. O livro da Lamentações nos leva a pensar o final de todas as coisas. Por quê? Por causa do nosso pecado. Porque esse mundo que está no maligno, graças a Deus nós somos de Deus, mas é necessário nós fazermos a vontade de Deus. Então, vamos olhar com carinho as promessas de Deus. Vamos receber, vamos obedecer, vamos cumprir. Versículo 22. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. Ele nunca mais te levará para o cativeiro. Ele visitará a tua maldade, ó filha de Edom. Descobrirá os teus pecados. Esse é Deus. Você não vai levar ao cativeiro aqueles que morreram. Aquilo que está destruído não vai mais. Agora, depois de tudo acabado, o acerto de conta é com Deus. O castigo da nossa maldade vai ser tratado no final de todas as coisas, quando Jesus Cristo vier julgar a terra, vier julgar os homens. Os que morreram com dores, os que perderam, aqui no livro da Lamentações, foi ruim, né? Mas ainda tem a parte final, o castigo da nossa maldade está consumado. A tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os seus pecados. A nossa maldade é que descobre o nosso pecado. Essa é a mensagem de Lamentações, no capítulo 4. Amanhã nós estaremos no livro de Ezequiel por 5 dias. Que Deus abençoe. Vou orar ao Pai Nosso, que não tem mais tempo. Às vezes a gente tem mais coisa para falar, mas não tem, irmão. Meu pastor 25 ele traz. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai nossas ofensas, igual perdoamos que esteja ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal. Que teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Irmão, Jesus Cristo estava voltando. Essa palavra porque Jesus te ama. E Ele não quer que não se perca. Um abraço, irmão Jorge. Um bom final de dia. Uma boa noite de repouso. Fica na paz de Jesus Cristo.